Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, parentes e amigos dos dois desaparecidos na Amazônia pediram respostas em um protesto no Rio de Janeiro. O paradeiro do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips é desconhecido há uma semana. O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira foram vistos pela última vez quando seguiam de barco para a cidade de Atalaia do Norte, no estado do Amazonas. Phillips, de 57 anos, é autor de dezenas de reportagens sobre a Amazônia e estava viajando pelo Vale do Javari para preparar um livro sobre proteção ambiental. Bruno, de 41 anos e ativista dos direitos indígenas, o acompanhava como guia. A sogra de Dom Phillips disse não ter mais esperanças de que o britânico seja encontrado com vida. Mas o fato é, se eles não estão mais entre nós, que isso tenha sido o início, que isso não pare por aqui, que o exemplo e o sacrifício deles seja o início de uma coisa muito maior, que o mundo desperte para a Amazônia. A Amazônia está pedindo socorro, gente, entendeu? E a Amazônia não é só do Brasil, a Amazônia é do mundo. Até agora, as buscas resultaram em apenas um detido, mas o envolvimento do suspeito no caso ainda não foi determinado. Em Atalaia do Norte, pessoas que trabalharam com Bruno também aguardam respostas. Bruno sempre teve uma atuação muito efetiva aqui na região, teve uma atuação muito efetiva. Quando estava em atuação pela FUNAI, foi um servidor muito ativo dentro daquilo que ele podia. Então, ele tem um histórico muito presente na realização do serviço público. Nós tínhamos uma relação muito boa, uma amizade muito tranquila. O desaparecimento aconteceu em uma área remota da Amazônia, com forte presença de narcotraficantes e madeireiros ilegais e pescadores. O caso vem ganhando grande cobertura da imprensa internacional. E a mulher do jornalista britânico Dom Phillips, Alessandra Sampaio, disse agora há pouco que o corpo dele e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados. Segundo o jornal The Guardian, o embaixador brasileiro no Reino Unido deu a notícia à família de Phillips no Reino Unido durante um telefonema na manhã de hoje. A notícia vem depois que a polícia confirmou que itens dos dois foram encontrados durante uma busca na região de Javari, onde desapareceram. A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades brasileiras. A associação indígena que denunciou o desaparecimento dos dois também não confirmou a localização dos corpos. E mudando de assunto, agora vamos falar sobre coronavírus. A Fundação Oswaldo Cruz informou que o Brasil está enfrentando uma nova onda de casos de Covid. Apesar disso, o crescimento não deve ter impacto no número de mortes. O infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, confirmou que a nova onda está ligada às subvariantes da Ômicron BA e BA.4. A alta no índice de infecções aconteceu na semana epidemiológica, iniciada no dia 5 de junho e encerrada no sábado. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde acrescentaram que o período teve mais de 292 mil novos casos de Covid-19 no país. Essa foi a semana com o maior número de novas infecções pelo coronavírus desde a segunda semana de março. Mas o pesquisador acredita que esse aumento de casos não deve ter impacto no número de mortes. Na semana encerrada no sábado, foram registradas 1.077 mortes relacionadas à doença. Esse foi o maior número desde o início de abril, que ficou em 1.112. O pesquisador avalia que há público expressivo entre 12 a 40 anos sem o esquema vacinal completo. Até o momento, menos de 2% da população brasileira recebeu a segunda dose de reforço e o primeiro reforço da vacina foi aplicado em 43% da população. O Rio Grande do Sul confirmou o terceiro caso importado de varíola dos macacos no Brasil. O Ministério da Saúde informou que se trata de um homem de Porto Alegre de 51 anos com histórico de viagem para Portugal. Ele está em isolamento domiciliar junto com os seus
contatos e apresenta quadro clínico estável. Com o apoio da Anvisa, o governo também adotou medidas de contenção com o rastreamento dos contatos nacionais e do voo internacional em que ele esteve. Segundo o Ministério, outros 6 casos suspeitos e os pacientes estão isolados e em monitoramento. E mudando de assunto, nos destaques internacionais, o Bitcoin, a criptomoeda mais popular do mundo, chegou ao menor valor desde dezembro de 2020. Um dos motivos da queda é um possível aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. O Bitcoin chegou ao menor valor em 1 ano e meio, negociado abaixo de $25 mil, em um momento em que investidores evitam ativos de risco diante da queda das bolsas. A criptomoeda mais popular do mundo registrou uma queda de 10% nas negociações da manhã em Londres, em um nível que não era observado desde dezembro de 2020. Os temores de um forte aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e de uma recessão afetam as bolsas ao redor do mundo nesta segunda-feira, depois da publicação na sexta de dados da inflação americana mais elevados do que o previsto. O valor da criptomoeda caiu 65% desde que atingiu o máximo histórico em novembro de 2021, quando o setor atraiu muitos participantes das finanças tradicionais, cujo apetite pelo risco era alimentado pelas políticas flexíveis dos bancos centrais de todo o mundo. Mas o aumento da taxa de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos na tentativa de combater a inflação fora de controle tem pesado nos mercados. E falando sobre esporte, o atacante norueguês Erling Haaland foi apresentado nesta segunda-feira pelo Manchester City na Inglaterra. Ele era disputado por vários clubes da Europa. Com 21 anos, o norueguês é uma das maiores promessas do futebol europeu e um dos grandes jogadores da geração. I was born in England. I've been a City fan my whole life. I know Nasci na Inglaterra, fui torcedor do City a minha vida inteira. Conheço muito do clube. Acho que no final são duas coisas. Me sinto em casa aqui e acho que posso desenvolver o melhor do meu futebol aqui no City. Also, I think I can develop and get the best out of my game in City. Haaland estava no Borussia Dortmund, da Alemanha, onde marcou impressionantes 85 gols em 88 jogos. O Manchester City é um dos mais vitoriosos clubes nos últimos anos, com seguidas conquistas do campeonato inglês, mas sem ter conquistado ainda o tão sonhado e inédito título da Liga dos Campeões da Europa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco, à 13h, ao lado de Kleber Werneck, com outras informações. Obrigada pela companhia e até já!